Radar Paulista apresenta Momento O Inédito Viável, com Emerson Wesley Dias. Nós estamos aqui com o Emerson Wesley Dias, trazendo mais uma vez o quadro Momento O Inédito Viável. Muito boa noite, muito obrigado pela presença aqui, Emerson. Boa noite, Renato, boa noite a todos os ouvintes. Emerson, hoje, quinta-feira, esse frio em São Paulo, qual é o tema aí que nós vamos tratar com os nossos ouvintes e internautas? Vamos falar sobre Pokémon. Pokémon? Pokémon. Tá certo, vamos lá. O que você traz aí pra gente falar do Pokémon? Na verdade, eu vou fazer uma mistura aqui com Sêneca, um grande filósofo, que era um cara muito rico, inclusive, né? E o cara, quando é muito rico, ele consegue viver da filosofia, né? Porque não precisa trabalhar, não é fácil. É só ficar pensando e tal, isso ajuda bastante, né? Uhum. Mas o Sêneca, ele dizia o seguinte, né? Que a vida não é curta, né? Desde que você faça boas escolhas. E o Sêneca, um dos livros mais famosos dele, é um livro chamado Da Brevidade da Vida. Certo. E nesse livro, o Sêneca, ele classifica a vida em 3 épocas, né? Uhum. Ele diz o seguinte: a que foi, que é o passado, né? Uhum. Ele diz o seguinte: essa é irrevogável, né? A que é o presente, ele chama de breve. E a que será, que é o futuro, ele chama de duvidosa. Uhum. E nessa brincadeira de separar a vida em 3 épocas, ele faz a seguinte comparação, né? Quando você olha uma pessoa de cabelos brancos, você pensa o seguinte: essa pessoa viveu muito ou essa pessoa durou muito? É uma boa pergunta, hein? E aí, o que ele coloca? Bom, exemplo, né? Se você tem um barco e esse barco sai a poucos metros do cais e entra numa tempestade e fica num rodamuinho por muito tempo. Uhum. Quando esse barco regressa ao cais, esse barco, ele navegou muito ou ele mareou muito? Na realidade, ele apenas mareou, né? Uhum. Porque ele não estava no controle da situação, ele estava simplesmente num roda-moinho. E aí, então, ele responde a sua pergunta, né? Quando você olha alguém de cabelos brancos, essa pessoa durou ou essa pessoa viveu muito? Por quê? Porque para o Sêneca, como a vida, né, é essa, irrevogável, breve e duvidosa, você tem que ter experiências significativas. E experiência significativa significa viver bem e não apenas durar, né? Ou seja, o mesmo exemplo do barco é navegar, tomar o controle e não ser levado pelo rodamoinho, pela tempestade. E aí, por que eu falo disso dos Pokémons, né? Uhum. Eu acho que é até uma diversão, acho que, né, tudo bem o pessoal brincar, até a molecada adolescente, eu acho que até tudo bem, também normal, né? Mas a gente tem que tomar cuidado com essas coisas para que a gente não se torne, de fato, né, uma pessoa que passa pela vida, que é breve, né, e que não dá experiências significativas para a própria vida. Ou seja, uma pessoa que usa o tempo de uma forma desleixada, né, se ocupando de coisas que não tem muito sentido, que não tem muito valor e que principalmente não levam a lugar algum, né? Então, ou que, como se diz, né, Emerson, tem gente que fala jogar a vida fora, né? Tem gente que tem essa expressão, usa essa expressão, né? Exatamente. Uma coisa tão importante que é a vida, né? Uma coisa importantíssima. Exatamente esse é o conceito, né? De você atribuir o seu tempo àquilo que de fato tem algum valor, né? Uhum. E aí, de fato, não é jogar a vida fora. E aí, não é durar, né? De fato, é viver. Se permitir ter experiências mais significativas, né? Uhum. Se permitir ter um significado para a sua própria existência, para a sua própria vida. Não simplesmente deixar que o tempo passe, né? Uhum. Isso é muito... eu até faço uma analogia. Quando você faz um safari na África, né? O pessoal fala o seguinte: bom, você define aí quais são os seus 5 grandes, né? Uhum. E o que é os 5 grandes? São 5 bichos grandes, né? Uma girafa, um elefante, um rinoceronte, um hipopótamo, enfim, um elefante. E aí você fala, bom, se eu conseguir ver esses 5 grandes que eu defini, a viagem, o safari foi bom. Se eu não conseguir, aí eu faço uma conta ali de, bom, eu queria ver 5, vi 2, então foi mais ou menos, né? Então é mais ou menos isso, você dar alguns objetivos, né? E tentar fazer com que aquele tempo que você está lá, você consiga de fato ver, né? E realizar esses objetivos. Então essa é uma pequena analogia, né? Que você pode usar para saber se a experiência foi significativa, você dar alguns objetivos para aquela experiência, e se você consegue viver aquilo, de fato,
ela fez sentido, ela foi significativa, né? Sem dúvida. Agora tem gente que vai hoje para a África para pegar o Pokémon. Exatamente, é mais ou menos isso, né? O problema é esse. O cara tá lá tentando ver um bicho que você não tem tanta facilidade de encontrar e o cara tá lá jogando Tá lá no Pokémon. Desperdiçando o próprio tempo e desperdiçando a própria experiência, né? É verdade. Então tem isso daí, tá desperdiçando a vida, é aquilo que você falou. É isso aí. E aí, então, para fechar esse pequeno pensamento aqui do Sêneca, né, diante do mundo com os Pokémons, eu deixo aqui uma frase que tá na música Go Back, dos Titãs, né, que dizia o seguinte: não tenho tempo a perder, só quero saber do que pode dar certo. E aí você não deixou a música hoje lá? Não, hoje eu não deixei a música porque eu não combinei com meu amigo Neudo Nery, mas se ele quiser, né, colocar um fundo musical agora dos Titãs, seria até interessante, né? Mas essa daí música. Eu acho que ele não tá com ela na agulha, não. A gente não combinou. E eu tava preocupado com Mas bem bacana, inclusive a música tem muito a ver, né? Também é bonita a música também exatamente. Dos Titãs e tal. Bom, e dentro desse contexto todo, você falou inclusive viver bem, qual seria, eu gostei desse termo, mas viver bem significa o que exatamente, Emerson? Estou te pegando aqui meio de calça curta, mas... Eu vejo, né, como o próprio Sêneca fala, né, no livro, da brevidade da vida, então ele fala o seguinte, né, que você tenha experiências significativas na vida, porque ele faz ele conta uma história também, é o seguinte, né, que quando você... um benefício que você tem quando você tem uma vida boa é que você não precisa ter medo das suas memórias. Por quê? Porque quando você viveu de fato significativamente, você colecionou essas histórias, viveu essas experiências, então você não tem o medo de olhar para trás, né? E perceber que o tempo, talvez, na verdade, não foi usado da melhor forma, né? Você não desperdiçou a sua própria existência. Então, quando você vive bem, significativamente, aquele momento, e aí você olha para trás e você percebe que de fato existe uma construção, né? Existe uma experiência significativa, existe principalmente uma memória afetiva daquilo que você viveu. E eu acredito que muito de você conseguir viver bem com a sua própria história e usar bem o seu próprio tempo, é quando de fato você se propõe a objetivos na vida. Né? Quando você se propõe a fazer coisas que você acredita que sejam, né, corretas e coerentes e que de fato você faz, né? Não é aquela coisa de simplesmente, eu gostaria de, mas não toma ação para executar. E quando você fica nessa de eu gostaria de, eu queria tanto, mas não realiza, né, não toma ação, de fato você está perdendo tempo. E aí gera também uma frustração, né? Total, né? Porque você deveria, então, tomar ação daquilo que você entende ser correto. Se a gente for buscar isso em outro filósofo, né? O Immanuel Kant, ele chamava isso de imperativo categórico, né? Sei. Ou seja, aquilo que é bom para você, para os outros principalmente, ou seja, que ajuda no convívio coletivo, você tem a obrigação de fazer. Né? Não é, se aquilo é bom, faz sentido, você tem que fazer. Não é uma coisa de gostaria de... Não, você tem que. Porque isso é um imperativo categórico, né? Interessante, é muito interessante você estar dizendo. Quer dizer, as coisas às vezes caem nos colos das pessoas, vamos dizer assim, né? E aí quando ela rejeita, vamos dizer, ela está rejeitando também a vida ali. Com certeza. Né? Quer dizer, porque ela recebe uma missão, vamos dizer, né? Do ponto de vista filosófico, seria uma missão. Exatamente. E ela fala, opa... eu não quero essa missão, ela larga, e aí pode ser que aquilo seja determinante do aspecto negativo, inclusive, da vida dela. Certeza absoluta. E aquele sentimento, né, que o próprio Sêneca fala, da frustração de você olhar para trás e ver que o tempo passou e você não realizou as coisas que você deveria realizar. Sem dúvida. E que, principalmente, você teve a oportunidade, né, você teve a chance de... Mas você deixou passar porque estava vendo Pokémon, enfim, estava fazendo outras coisas. E aí, um perigo, e aí talvez não estava de fato ligado no que deveria ser feito, né? Então quando você não realiza as coisas que você vê como corretas, né, como certas de serem feitas, você está desperdiçando o seu tempo, desperdiçando a sua própria existência, e aí de fato você não vai colecionar boas memórias lá na frente, né? Pelo contrário, virá talvez um grande arrependimento. Sem dúvida. Muito boa aí a aula de filosofia aqui do Emerson Wesley Dias. A música sem chance, né, Neudo Nery? Tá ruim aí. Não tem. Mas enfim,
Queria te dizer também, Emerson Wesley Dias, que hoje nós começamos lá a gravar o programa lá na BCC. Opa! E aí, para os nossos ouvintes internautas aí também, vão poder acompanhar. Você já está gravando lá na rede BCC lá? A gente fez já algumas gravações, vai estrear em breve, né? Aliás, posso até fazer o merchan aqui, claro, né, do programa O Inédito Viável, Vida, Carreira e Negócio. Deve estrear agora, a gente não tem uma data certa ainda, mas deve estrear no final de agosto. Nós teremos também lá uma participação também, para deixar claro aqui para os nossos ouvintes, que é uma rede de TV pela internet, que nós fomos convidados lá, tanto o Emerson como eu, e nós teremos aí cada um espaço lá na programação da rede BCC, e então teremos cada um programa. Nós vamos divulgar aqui na medida em que tivermos efetivamente as datas, né, de estreia dos programas. Correto, vamos fazer toda essa exposição aí, né, de anúncios, enfim, para o pessoal participar, sugerir também, né, pautas, ideias, que eu acho que é muito legal a discussão, porque no fundo, né, o que a gente está fazendo é aquilo que a gente se propõe a fazer, né, e dar significado à nossa existência, de fazer aquilo que a gente acredita que tem que ser feito e deve ser falado e deve ser compartilhado, né? E às vezes não é só porque a gente acredita, né, porque a gente recebeu a missão, que a gente recebeu alguma missão aí de algo, né? Caiu no colo. Caiu no colo, exatamente. Caiu no colo, a gente teve que tocar a bola para alguém. Olha só, então tá certo, Emerson Wesley Dias, deixando seus contatos aqui para os nossos ouvintes. Se o pessoal quiser saber um pouco mais aí do trabalho e conseguir ter acesso, inclusive, ao acervo de todas as nossas conversas aqui, às terças e quintas, clica lá no canal O Inédito Viável no YouTube. Aliás, eu sugiro que você se inscreva, porque a própria ferramenta te avisa quando tem um conteúdo novo, né? Toda terça e quinta tem um, e em breve vai ter também o conteúdo agora do programa na BCC International Television. Olha só, International Television. Que bacana, hein? E o site é www.oineditoviável.com.br, e nas redes sociais é só procurar O Inédito Viável. Tá certo então, Emerson, te aguardo aqui na terça-feira novamente com o quadro Momento O Inédito Viável.